Não rodou, só fez o X, mas você está aparecendo. Direto disso aqui, é isso? Ele só apareceu um pouquinho. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham também pela rede social. Vamos iniciar a nossa atividade com a prece. Amigo Jesus, envolve-nos em Teu amor, em Tua paz, trazendo-nos a possibilidade de encontrarmos nas palavras que iremos conversar nesta noite algum significado para a nossa vida, a fim de que, de alguma sorte, elas possam nos fazer sempre escolher o melhor caminho, o caminho do amor e da justiça divina. Queremos também pedir, Senhor, que durante toda a atividade desta noite, nós possamos nos beneficiar do ambiente espiritual, da psicosfera que nos rodeia, e que isso nos traga alento, tranquilidade, serenidade, se for possível, o reequilíbrio das energias físicas, da saúde. Enfim, Senhor, que possamos sair desta casa de Francisco de Assis com disposições de melhora, com o coração em paz e com o corpo também fortalecido. Assim, em Teu nome, bom Deus, nós iniciamos a atividade doutrinária desta noite. Bom, meus amigos, quando nós falamos de Deus, existem vários conceitos que, eventualmente, nós não conseguimos entender sendo um atributo de Deus. Quando nós pensamos em Deus, é preciso, de certa forma, imaginar que Ele é de todas as perfeições absolutas que nós podemos imaginar, que Ele possui essas perfeições absolutas. Então nós podemos dizer que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é único, é imaterial. E entre todas as características, os atributos da divindade, existe um sem o qual nós não poderíamos conceber Deus, que é exatamente a sua justiça e o seu amor. Ou seja, Deus é justo, soberanamente justo e soberanamente bom. Então, quando nós imaginamos que Deus é bom, também nos foge do raciocínio, nos escapa do raciocínio uma ideia de que Deus possa nos castigar. Aquela figura, talvez, de outras eras, de um Deus irado, que olhava para as pessoas e dizia: você vai queimar nas chamas do inferno durante toda a eternidade, não sintoniza com a ideia de um Deus bom. Porque se Deus é bom, Ele há de oportunizar aos seus filhos condições para que eles se reergam, para que eles busquem outros caminhos, não fechando nunca as portas ao arrependimento. Então, para nós espíritas, é muito claro que a ideia de castigos eternos, ela teve, é claro, lá em outras épocas, uma razão de ser para impor medo à população semibárbara, é claro, mas nos dias de hoje não faz mais sentido. Então, não podemos entender mais que existam castigos eternos, e nem mesmo que Deus castigue. Mas daí podemos pensar assim: então tá tudo bem, Edson, podemos fazer o bem, podemos fazer o mal, já que Deus não castiga. Não é bem assim. E a proposta desta noite é a gente poder trazer algumas reflexões sobre os mecanismos da lei divina que fazem com que todos nós, filhos de Deus, caminhemos nos trilhos e nos dirijamos através desse caminho para a própria divindade. Então Deus, Ele não nos pune diretamente. Mas existem leis
que regem o universo. Se eu, Edson, olhar para aquela parede e sair correndo desenfreadamente, eu vou dar com o rosto na parede, vou me machucar, vou sofrer as consequências disso. Deus me castigou? Não. Existe uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É uma lei divina. Está na natureza, uma lei da natureza. Também existem outras leis físicas que nós conhecemos muito bem. E existem também leis morais. Leis que dizem respeito àquilo que nós somos, espíritos imortais. E uma destas leis é a lei de ação e reação, de causa e efeito. No mesmo exemplo que eu citei, a causa é eu me movimentar em direção à parede e bater com o rosto nela, desavisadamente. Confessem, vocês iam dar risada, né? Mas eu fui lá, bati o rosto na parede e houve um efeito, que foi eu me machucar. Então, a lei divina diz que todo o efeito tem uma causa. E sendo a justiça divina infinita, tudo o que nós fazemos de bem ou de mal é rigorosamente considerado. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre essas questões de causa e efeito, no Céu e Inferno, perdão, estava trocando as obras aqui, no Céu e Inferno, tem uma anotação de Kardec que diz assim: não há uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências. Como não há também uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, tudo o que nós fazemos tem consequências por conta desta lei de ação e reação. Isso não quer dizer que Deus esteja apontando: Marcelo, você fez errado, agora você vai pagar. Guilherme, você se equivocou, você vai pagar. Deus não faz isso. Existe essa lei de ação e reação que impõe limites às nossas ações. Um outro exemplo material, que tem muito a ver comigo e acredito que com muitos de nós. Se no sábado agora, que vai estar frio talvez, a gente escolher aí um lugar qualquer e se esbaldar numa feijoada, comendo além do que nós podemos comer, provavelmente aqueles de nós que já temos alguma indisposição no aparelho gastrointestinal, vamos sofrer as consequências de ter uma tarde com o estômago pesado, com dores, com dificuldades, porque nós abusamos de algo que nos era permitido fazer. Não é Deus castigando com uma indigestão a minha gula, mas existe um mecanismo de ação e reação agindo no nosso corpo, e também assim é nas questões morais. Traduzindo em linhas gerais, quando nós fazemos o mal, nós criamos, de certa forma, condições para que ali na frente nós precisemos nos reequilibrar. Não é castigo de Deus, é uma questão de reequilíbrio. As coisas na natureza, na química e também na questão espiritual tendem ao equilíbrio. Então, se nós nos desequilibramos, de alguma forma nós precisamos buscar este reequilíbrio. Vamos dar um exemplo, que eu dei no ESA, inclusive, nessa semana. Vamos supor que eu fosse uma pessoa muito má em encarnação passada, daqueles tiranos que saíam cortando cabeças de todas as pessoas que encontrassem no seu caminho. Muitos de nós éramos isso. Quando eu desencarno, eu não vou ser castigado por Deus. Mas à medida que eu tomo consciência do que eu fiz, surge um sentimento de culpa, que de certa forma mexe comigo, alterando a minha constituição perispiritual, ou seja, o meu corpo espiritual, que é o molde para o meu próximo corpo físico,
E talvez eu precise reencarnar com algumas limitações que foram moldadas pela minha própria consciência de culpa. Ou seja, uma lei de ação e reação agindo, é claro, sob a vontade de Deus, mas não impondo a culpa deste castigo a Deus. Na verdade, o mecanismo de reequilíbrio é um mecanismo nosso. Quando de alguma forma nós precisamos sofrer as consequências daquilo que nós fizemos os outros sofrer. Aí, nós vamos entrar no processo de expiação. Expiar é uma manifestação da lei de causa e efeito, decorrente de faltas que cometemos anteriormente. Novamente no céu e inferno, Kardec vai dizer assim: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Dívida com quem? Com a natureza, com nós mesmos, com a nossa consciência. E, invariavelmente, em algum momento nós vamos precisar nos reequilibrar. Quando eu como demais, surge a indigestão, dizendo assim: ó, Edson, maneira, vai devagar, vai ter outras feijoadas na vida. Quando eu cometo mal, surge a minha consciência me cobrando de alguma forma e exigindo que, nesta vida ou em outras vidas, eu me reequilibre através do sofrimento que eu impus aos outros, ou de um sofrimento similar. Porque é muito comum a gente virar espírita e começar a apontar os erros de outras vidas das outras pessoas. Ah, fulano está passando por isso, então na encarnação passada ele fez aquilo. E a lei divina não é assim, tão exata. Se eu fiz isso, acontece aquilo. Porque nós vivemos num contexto muito amplo, com variáveis incalculáveis, inúmeras. Então, cada um de nós acaba expiando as suas faltas de formas diferentes. Então, eu brinquei que eu cortei a cabeça de outras pessoas na vida passada, mas se o Valdinei cortou a cabeça de outras pessoas, talvez o mecanismo de reequilíbrio para ele, até porque ele tem outras conquistas, outros defeitos, e eu tenho outras conquistas e outros defeitos, vai ser diferente. Então, nós nunca podemos dizer, sem erro, com certeza absoluta, que tal causa vai ter um efeito fixo. Acontecem variações a depender de agravantes, de atenuantes, de variáveis inúmeras. Até mesmo porque Deus, gente, não queria falar isso? Aliás, eu queria falar isso? Deus é um cara muito bom, eu falei há pouco. Deus é soberanamente bom e justo. Então, se Ele é bom, Ele usa o nosso próprio corpo como um amortecedor daquilo que nós fizemos de errado. Se eu cortei a cabeça de muitas pessoas e desestruturei meu corpo espiritual de tal forma que ele sofreu, transformações muito desagradáveis, quando eu reencarno eu posso vir, por exemplo, com uma limitação no movimento das mãos, mas que se não fosse o amortecimento do organismo físico, eu teria muitas dores maiores do que a que eu estou passando. Então Deus, de certa forma, faz com que este processo de reequilíbrio na lei de ação e reação seja em suaves prestações mensais ou reencarnatórias. É claro que isso não é motivo para a gente sair fazendo tudo que é tipo de besteira por aí, né? Porque, de certa forma, todo ceitil, né? Jesus dizia, não sairão de lá até pagar o último centavo, o último ceitil. Então, enquanto nós tivermos dívidas de reequilíbrio para com nossa consciência, nós vamos encarnar aqui na Terra ou em outros mundos para expiar essas dívidas. Então, a expiação não é um castigo, é uma contenção temporária da liberdade individual. Para quê? Para nos reeducar. Então, é um processo da divindade, um processo educativo. Se eu machuquei alguém,
eu sofro algo parecido ou algo que me desperte um sentimento de compreensão de que aquilo que eu fiz para outro não é certo. Eu lembro quando eu era criança, né, a mãe sempre falava, cuidado com o choque de tomada elétrica, não sei o que. A gente fala isso para os nossos filhos, né? E o Edson, bonitinho, pequenininho, pega uma tesourinha daquelas de manicure e vai lá na tomada 220 e coloca a tesoura. Nunca mais fiz isso. Por quê? Porque eu levei um choque. E nós somos assim. Nós, às vezes, não aprendemos se tudo corre às mil maravilhas, se navegamos num mar tranquilo. A gente meio que acomoda, né? Tá tudo bem mesmo, nem lembra de Deus, só lembra de Deus quando dá algum problema. Então, muitas vezes nós precisamos do aguilhão da dor, do aguilhão da alfinetada do sofrimento para despertar. Porque através do amor ou através dos exemplos bons, nós ficamos apáticos. Então precisa um choque que nos desperte e nos faça compreender que aquilo que nós fizemos de errado não pode ser repetido. Então, basicamente, este é o processo de expiação, que é um processo de reeducação, que é um processo de reequilíbrio. Não podemos ter mais em mente aquela ideia de castigo, que não existe, de punição, que não existe. Se nós estamos sofrendo hoje, tem um motivo. E nós que já talvez tenhamos desenvolvido um pouco mais a inteligência, no sentido de comparação com homens que viveram há 200, 500, 1000 anos atrás, então a humanidade de hoje ela já está mais desenvolvida, nós temos condições de procurar, de alguma forma, compreender esse sofrimento que nós estamos passando, tentando imaginar o que precisa melhorar em nós para que esse sofrimento cesse. Qual a mensagem que está por trás da dor que estamos passando? O que será que desavisadamente fizemos que hoje surge no formato de dor para nos reequilibrarmos? Ainda quando falamos de expiação, é preciso considerar que o Espiritismo não faz apologia ao sofrimento. Ah, o espírita fala que é bom sofrer. Longe disso. Na verdade, o sofrimento é desnecessário. O que acontece é que nós temos duas opções de nos reequilibrar. Uma é pelo caminho do crescimento espiritual, do trabalho, do amor. E outro é pelo caminho do sofrimento, da dor, da revolta. E eu perguntaria, qual geralmente a gente escolhe? Sem sombra de dúvidas, por conta dessa apatia diante daquilo que está bom, nós acabamos nem escolhendo, a gente acaba sendo levado para o caminho do sofrimento, como a única forma de despertarmos. Tem uma história que eu sempre conto, e me marcou muito, então eu peço desculpa se alguém já ouviu, mas ela explicita muito essa questão. Então, conta-se que o cara lá tinha feito um monte de maldade, tinha cortado as cabeças, que eu brinquei há pouco, né? Tinha feito todo tipo de atrocidade, invadido aldeias, matado pessoas, violentado mulheres, crianças sendo mortas. Então, era realmente um sujeito do mal. E ele desencarna. Primeiro surge o arrependimento. Nossa, eu fiz tudo isso, meu Deus do céu. Aquela culpa, remorso. E surge para ele a oportunidade de reequilíbrio quando ele vai reencarnar. E ele, combinando lá com os engenheiros da reencarnação na colônia espiritual que ele vivia, eles traçam um plano, um projeto reencarnatório, onde ele, em determinado momento, ele já reencarna numa época mais moderna, ele iria sofrer um acidente de trabalho e iria perder uma parte do braço, para que ele aprendesse que as mãos não devem ser usadas para ferir o próximo. Vejam que há um processo educativo. Eu aprendo que as mãos são importantes, que são um instrumento de Deus para que eu leve o amor às outras pessoas. Então ele ia perder esse instrumento para aprender a valorizá-lo. E ele reencarna, como todos nós.
Mas em determinado momento da vida, um colega dele chama ele para uma casa espírita e ele se identifica muito com aquela doutrina. E de repente surge um tal de trabalho assistencial e ele começa a servir sopa, ajudar pessoas, fazia tudo o que era possível para levar o carinho, o amor, a caridade àqueles desvalidos que batiam a porta do centro espírita que ele frequentava. E se tornou, de certa forma, uma pessoa muito bem vista no sentido da caridade que ele fazia para as outras pessoas. O tempo foi passando e chegou à idade, mais ou menos, que ele havia programado de perder o braço. E ele está lá trabalhando na sua ocupação e de repente a máquina dá um piripaque e o braço dele vai em direção às engrenagens que iam lhe decepar o braço. Mas ele fez tanta coisa boa, ele praticou tanto o bem, que a espiritualidade, a providência divina através da espiritualidade, acha por bem que ele não deveria perder o braço. Então ele perde a pontinha do dedo. Então vejam que ele tinha um resgate a ser feito, um reequilíbrio na expiação. Mas o amor que ele dedicou às outras pessoas fez com que ele, de certa forma, amenizasse o sofrimento que lhe estava destinado. Porque ele entendeu, ele aprendeu antes a lição de que ele devia usar as mãos para servir o próximo, e não para tirar a vida ou maltratar as outras pessoas. Vejam como a justiça divina, a lei divina, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é excelente. Porque o sofrimento só surge quando nós não nos damos conta que podemos fazer alguma coisa em favor de nós mesmos pelo bem praticado. Por isso que a gente sempre fala na casa espírita que todas as dores que nós passamos não é culpa dos nossos pais, não é culpa da nossa vizinha, fofoqueira às vezes, não é culpa da nossa sogra, amada, querida, não é culpa de ninguém, e muito menos de Deus. As dores que nós passamos só tem um culpado, que somos nós mesmos. Agora a gente vai falar um pouquinho de outro tipo de dor, porque tem a expiação, mas tem dores que não são expiatórias. Emmanuel, no livro Consolador, vai dizer que a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então nós temos dois aspectos do processo de sofrimento aqui na Terra. Um é a expiação, que a gente já esmiuçou, e o outro é a prova, a provação. Então, se a expiação é um processo de contenção temporária dos nossos abusos, a prova é como se fosse uma corrida de obstáculos, onde nós impulsionamos o progresso de cada um através da dor que nós passamos. A prova, ela pode ser aceita até por um espírito mais elevado, como um meio de acelerar o progresso. Edson, quer dizer que tem gente que escolhe sofrer? Verdade. Tem gente que escolhe passar por provas para acelerar esse processo de evolução e de crescimento espiritual. Vamos recorrer a exemplos porque se torna mais claro. Na obra, me fugiu o nome, Renúncia, conta a história de dois espíritos muito próximos, e Alcione, um espírito de muita superioridade moral, estava num outro orbe, num outro planeta, e o seu amado, que tinha débitos muito ainda difíceis para reequilibrar, encarna aqui na Terra. E ela, muito evoluída, está neste outro planeta, neste outro orbe. E ela pede autorização para reencarnar aqui na Terra, para auxiliar aquele espírito que lhe era tão querido. Ela precisava reencarnar? Não. Tanto é verdade que o espírito que lhe assessorava nesse processo lhe diz: olha,
tem a chance de você ir à Terra e você sabe que lá é um mundo difícil, com muitas tentações. Você pode vir a falir novamente. Mas ela, em renúncia, como é o título da obra de Emmanuel, ela opta por se sacrificar em favor daquela pessoa, daquele espírito que ela amava tanto. Então, muitas vezes, os espíritos escolhem um processo de prova para ajudar outras pessoas e também para acelerar essa evolução. E assim, esses espíritos escolhendo essa dificuldade, eles evoluem com mais rapidez. Eu não sei se é, mas vou dar um exemplo aqui também. A gente poderia ver pela vida que essa pessoa levou, que provavelmente as dores que essa pessoa passou eram uma prova e não uma expiação. Ou pelo menos a grande maioria. Falamos aqui de Chico Xavier. Um espírito, ao nosso ver, boníssimo, que reencarna, passa a vida sem nenhum luxo, tendo apenas o necessário para viver, a vida inteira com aquele problema no olho que lhe castigava muito, doía muito. Então nós vemos ali um espírito que talvez tenha escolhido essas limitações para cumprir bem a sua tarefa mediúnica, não deixar que o orgulho lhe exacerbasse os ânimos, e também como forma de crescimento espiritual. Então é muito comum espíritos mais elevados escolherem provas para crescer mais rapidamente. Nós temos diversos tipos de provas. Às vezes um espírito que reencarna numa família desestruturada, uma mãe, por exemplo, os filhos todos assim meio perdidos e a mãe ali aquele centro, durante toda a vida, aproximando os filhos, orientando os filhos, ou um pai, ou um tio, ou uma avó, de certa forma em prova para o seu crescimento e para ajudar aqueles que fazem parte da sua existência. Na questão 258, Kardec vai perguntar se quando nós estamos lá no mundo espiritual, o espírito tem uma previsão de tudo que vai acontecer aqui na Terra. Isso também é importante a gente saber. Quer dizer então que se eu tenho prova, se eu tenho expiação, tudo o que acontece na minha vida está escrito nas estrelas? No destino? Não, não está. O que acontece é que nós fazemos um planejamento reencarnatório. Os espíritos vão dizer assim, ele próprio, quem está reencarnando, quando pode, quando tem evolução para isso, escolhe o gênero de provas que há de passar e nisso consiste o livre-arbítrio. Então aquele senhorzinho lá que cortou a cabeça de diversas pessoas, escolhe perder o braço para se reequilibrar. É uma escolha. Mas não estava escrito que ele iria perder o braço, tanto que ele mudou. E nós também podemos mudar o nosso destino. Nós somos senhores e senhoras do nosso destino. E também não está escrito que eu vou sair aqui na rua e tropeçar. Não está predestinado alguém tirar a própria vida ou tirar a vida de alguém, de outra pessoa. Então o que nós temos mais ou menos delineado é, como dizem os espíritos, o gênero de provas que nós vamos enfrentar. Não está escrito num livro toda a nossa vida. É como se nós escolhêssemos ir para uma fazenda a pé e tivéssemos um caminho. Se nós paramos para ver uma flor, para ouvir um pássaro cantar, se nós escolhemos passar por um riacho por dentro dele ou desviar, são escolhas nossas que vão afetar o caminho, mas são escolhas nossas. Nós temos o livre-arbítrio sempre. Mas chegaremos no destino, que é a chácara, onde vamos nos confraternizar com os entes queridos. Então, o riacho que estava programado para estar no caminho, nós vamos encontrá-lo. Mas a forma de lidar com aquilo depende de nós. As coisas estão mais ou menos encaminhadas para que nós passemos pelo gênero de prova escolhido. Mas o caminho daqui até lá
somos nós que fazemos. Então nós sempre temos a possibilidade de escolha através do livre-arbítrio. Como eu sempre brinco, né? Eu tenho 8 páginas para fazer minha palestra, estou na primeira ainda, e já é 8 horas, então eu vou ter que partir para o encerramento. Kardec vai dizer assim: o espírito pode escolher uma prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Então a vida, meus amigos, é feita de desafios, de escolhas, de oportunidades. E a doutrina espírita, com esta clareza que lhe é peculiar, vem nos esclarecer e nos afirmar de uma forma lógica, racional, que as penas eternas são apenas uma história ou uma ideia já ultrapassada. Quando nós compreendemos efetivamente os mecanismos da lei divina nos chamando para a nossa destinação final, que é a nossa própria felicidade. Todos seremos felizes um dia. Não há ninguém condenado ao sofrimento eterno. E por mais dificultoso que seja este momento em nossa vida, tudo que estamos vivendo, um momento ou outro, vai passar. Porque somos filhos de Deus e estamos destinados, queridos amigos, à felicidade. Todos alcançaremos ela, dependendo do esforço que nós empreendermos para superar os nossos defeitos e os nossos vícios morais. Agradeço de coração, deixo como sugestão de leitura o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que vai falar muito dessa questão das penas futuras. Então quem tiver curiosidade pode aprofundar este estudo nesta obra. E de imediato nós vamos nos preparar ao passe, rogando a Deus, mais uma vez, que possa de alguma forma nos ajudar neste momento, dando-nos não exatamente aquilo que pedimos, mas aquilo que efetivamente precisamos, mas que a energia do passe que vamos receber aqui, ou das vibrações daqueles que estão em casa, possam nos acalmar os ânimos, nos trazer saúde, nos dar esta força de vontade para vivenciarmos os desafios e, de certa forma, não desistirmos da luta que nos fortalece. Amigo Jesus, permanece conosco um tanto mais. Espíritos amigos, que também possam nos auxiliar neste afã que buscamos nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos e que a Tua luz, bom Deus, possa sempre nos guiar.